Daremos continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, onde paramos ontem na página 204. A infância. Questão 379. É tão desenvolvido quanto a de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento que dispõe. 380. Abstraindo o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica que natureza são as preocupações do respectivo espírito. 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois se vê quando desembaraçado o seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão que se tenha completamente separado daquele envoltório, isso é, quando mais nenhum laço existia entre ele e o corpo. 382. Durante a infância, o espírito sofre encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não, esse estado corresponde a uma necessidade e está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. 383. Qual para esse a utilidade de passar pelo estado da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que é a níster. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria. Quando ainda não se sabe falar, pouco inquietariam os que cercam os cuidados que lhes são indispensáveis. Poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois em tudo a sabedoria da providência. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos. Tal ponto que se considera o amor de uma mãe consagra os seus filhos com maior amor que um ser possa voltar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a tenra benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a as novas existências. Para que não lhe possam imputar a excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes das más ações como a capa de inconsistência. Essa inocência não constitui superioridade real. Com relação aos que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu a esse aspecto de inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda afeição e os cercam de mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam de sua proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos,
Surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre iriçados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem um coração puro, facilmente lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraem hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio entre esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tames da infância? Nelas se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morderdes, vos achais num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós novo. Mangerareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária e indispensável, mas também uma sequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatia e antipatia terrenas. 386. Podem dois seres que, ao se conhecerem, estimaram, encontrar-se numa outra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações profundas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. 386A. Não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão os que saberão que tem tempo reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que tenham conhecido como homens. 388. Os encontros que costumam dar-se a algumas pessoas que comumente se atribuirão ao caso não serão feitos de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevado, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? Numa e noutra é indiferente, mas distintas são as causas que os efeitam nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio e inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e lastimá-lo. Esquecimento do passado. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim quer em sua sabedoria.
sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Escurecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? 393. Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Conceber-se as tribulações da existência, se lhe servissem de lição, se recordasse de que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis então que está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim, como de que modo as teria evitado? Reconhece justa situação em que se acha à busca então uma existência capaz de reparar a que vem transcorrer. Escolhe as provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas considere apropriadas ao seu adiantamento e pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso, frequentemente vos assalta que as instintivamente resistis, atribuindo, mas mais das vezes, essa resistência aos espíritos que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte que não recairdes nas faltas que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos a voltar por meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo. A intuição, sendo as nossas existências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo de experimentarmos não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. 394. Nos mundos mais elevados do que da Terra, onde os que habitam não se veem reprimidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. É relativa e é, em geral, a felicidade, sentindo-la mediante a comparação de um estado menos ditoso, visto que, em suma, algum desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiam o estado da perfeição, seus habitantes devem ter motivo de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Pergunta então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, se não se consideram tão felizes quanto nós, na em que nos vemos e não se lastimam da sorte, olvidados da existência inferiores que lhes sirvam de termo de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Outros, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, razão pela mesma de que se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Os mundos superiores, quando recordá-las, já não constitui pesadelo. É que as vidas desgraçadas se apresentam à memória.
Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades dos presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teriam nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, o exaltaria o orgulho, peando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta, a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que se nos recordássemos dos nossos precedentes e atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal razão porque neles as criaturas se lembram de suas antecedentes existências, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto ao estado entre mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho. 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem que o que foram e o que faziam. Se lhe permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação do passado desconhecido, que se lhes apresenta como imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, conta a qual precisa um homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser feito de superexcitada imaginação. 397. Nas existências corpóreas da natureza, mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim. À medida de que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior têm a mais nítida. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, sim. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder a existência atual seja muito melhor do que a precedente. 398A. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não as praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vista ao futuro, seguir-se-á da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde isso é possível, porém, cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem um indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Chegado ao termo que ele providencia, ele assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isso é, escolhe meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que nos cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se, sucumbe e tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio, e em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e proceder-lhe a escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio for induzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva umas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer vã curiosidade. As existências futuras
Essas em nenhum caso podem ser reveladas pela razão de que dependem do modo do que o espírito sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto ele não se lembra delas com precisão. O conhecimento de que nelas teve estado errante, o desejo de repará-las, guiam-no por intuição e lhe dão ainda a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz de consciência secundada pelos espíritos que o assistem, se o atende às boas inspirações que lhe dão. O homem, que não conhece os atos que ele praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado e sutilmente e simultaneamente provas com relação ao futuro. Depuram-nos e levam-nos a suportarmos resignados sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que nesse mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Capítulo 8. Da emancipação da alma. O sono e os sonhos. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntar se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre desse invólucro, quanto mais grosseiro é este. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais será inativo. Durante o sono, afrouxamos da sua presença e ele se lança pelo espaço, entra em relação uma relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo ou do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido pelo corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões e investigar no seu passado ou no futuro. Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanente depois de que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnado, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que lhes são e deparam concluídas, quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens, morrendo que tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, ou os chamam às velhas afeições em busca de gozos que são mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem ao despertar ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de aventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis que se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a diferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos
têm que os amam e os querem. Numa palavra, o sono influi mais do que o que supões na nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir e retemperar-se da fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando propõem instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá em meio que lhe é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Perdão. Que nem sempre vos lembrais do que vistes, outro de tudo que havias visto, enquanto dormíreis, e que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes, apenas nos fica de lembrança da perturbação que o nosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonos absurdos que tanto os sábios como os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se em outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Pusilânime, excessivamente tímido. Em suma, dentro de pouco, vereis vulgarizar-se de outra espécie de sonhos, conquanto, tão antiga da que vimos falando, vós os conheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, de Jacó, aos dos profetas judeus e a de alguns amigos adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais. Do contrário, acarias em contradições e aos funestos a vossa fé. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí, uma espécie de clara evidência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos de precedente existência ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta e que, conservando do que se nos apareceu quando sonhávamos, é como se uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Em o que chamas de sono, há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por si intermédio dos órgãos corporais. 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Os sonos não são verdadeiros como estendem os ledores de Boenadictia, pois fora do absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de se apresentarem imagens para o espírito que tem realidade, porém, frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar em que a alma se transporta. Não se contam, por muitos casos, os de pessoas que em sonho aparecem seus parentes, amigos, a fim de avisá-los do que a elas está conhecendo. O que são essas aparições, senão almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tem de certeza que o que vistes realmente não se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou da ocorrência, sobretudo, o que observastes não vos passa pela mente quando em vigília? 405. Acontece com frequência ver em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma.
Não foi uma pergunta, né? Acontece com frequência ver em sonho coisas que parecem pressentimentos que afinal não se confirmam. A que deve se atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito, quer dizer que a este viu aquilo de que desejava e foi a seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por consequente, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resultam as preocupações do estado de vigília, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos nos mostra ligado a essa ideia. 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? De que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos das vossas pessoas vêm visitar o seu, como o teu vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, a pessoa que conheceis, que se deu ou está dando em outras existências. 407. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou simples torpor de sentidos representa frequentemente as mesmas imagens do sonho. 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco o eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. 409. Noutras vezes, num estado que ainda não é bem do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas peculiaridades percebemos. Que há aí o efeito de visão e de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito se trata de desprender-se, transporta-se e se vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória apesar dos esforços, façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito, que se emancipa e, emancipado, goza das suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que nos outros espíritos nos dão. 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, desde que por esquecê-los a não podemos aproveitar? Essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unindo ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como uma inspiração de momento. 411. Estando desprendido da matéria e atuando como um espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha muita intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data que virão a morrer. 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo às postes. Assim como as sacudidas do balão a balão poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. A princípio da emancipação da alma parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos que julgam não se conhecem e costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que os suspeiteis, amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes,
com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. 415. Que utilidade podem elas ter se as ouvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, de qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me com o espírito de fulano, quero falar-lhe para dizer isto. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isso? O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, o seu espírito desperta e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria, isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena, entregam-se às paixões que os escravizam ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, o simples fato de ele querer quando desperto. 417. Podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e se formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes das amizades costumam se reunir desses modos diversos espíritos que se mantêm felizes de estar juntos. Pelo termo antigos, devem-se entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos e nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte que o promanaram. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo, e de dado fato poderia ao despertar ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter de sua morte. Transmissão oculta de pensamento. 419. O que é que dá causa a uma ideia de uma descoberta? Por exemplo, surgem muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso invento da sua autoria. Assim, é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata que o supondes. Todos os que suspeitarem contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso espírito revela muitas vezes a outros espíritos mau grado nosso, o que constituiria objeto de nossas preocupações em estado de vigília. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente dispersos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. 421. Como explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação do repensamento, que dá a causa em que dá a causa de duas pessoas se vejam e compreendem sem precisarem dos sinais ostensivos de linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. 422. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem a consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque isso se opõe ao estado do corpo, e esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo. 423. Na letargia, pode o espírito se separar inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois de habitá-lo?
Na letargia, o corpo não está morto, porquanto as funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagração dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra que em letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, que o torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Sonambulismo. 425. Sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que nos dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está em posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se em certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos de sonambulismo, que que o espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto. Outro objeto material no fenômeno das suas manifestações. Nas suas manifestações físicas, ou mesmo como utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também em repouso só experimenta de que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser mescladas e que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e que porque os sonhos de que se conserva em memória, as mais vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede a serem a consequência de lembrança exata dos acontecimentos de uma vida anterior e até não raro, uma espécie de intuição do futuro. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são as modificações do fluido universal. 428. Qual a causa da clara evidência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria não há nenhum obstáculo e oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que pela fonte, pelo punho, etc., porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendereis que seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixareis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê fora do seu corpo. 430.
Pois que a sua clarividência é a de alma ou de seu espírito, porque o sonâmbulo não vê tudo e quantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras ainda, partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperta ou de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não se consente rememorá-lo. Que é afinal um sonâmbulo? Espíritos como nós e que encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Essa mudança é que ao sonâmbulo, como qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Enquanto no estado que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não pode dizer-lhe de onde vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que se lhes transmitem o que devam dizer sobre a incapacidade que o denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbem-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir por uma revelação negada, porque se dá o aso que aí intervêm os espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. De uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte, somente até certo ponto, pois cumpre-se a atenda à influência da matéria, que ainda se acha ligado. 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato espanta e fala supor que tem diante de vista seres terrenos. O mesmo se dá com o que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando o seu derredor e parecendo-lhe os seus espíritos que têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos que aparentemente com os mesmos espíritos se lhe apresentam. 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Por que essa pergunta, desde que sabes que a alma é quem vê e não o corpo? 437. Posto o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta. Como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distantes do seu invólucro? 400. Não. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-lhe-se presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor de sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio de eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga o pensamento. Daí vem que confabulam como se estivessem uma ao lado de outra. 438. O uso de um sonâmbulo faz da sua faculdade que influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou o mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus dotou.